Fala, jovem, beleza? PGZ aqui. É o seguinte, já queria agradecer as interações que vocês tiveram nos outros vídeos aí, os likes que o pessoal deixou e também os comentários. Ao meu amigo aí, Samuel R, ao UA Rafael e também o meu amigo Wellington o Vitor Schnig, espero que tenha acertado o sobrenome. Pessoal, já deixa a inscrição, você que tá curtindo o canal, tá curtindo os vídeos anteriores, deixa o like. Eu sei que tem muita gente que tá vendo os vídeos aí que não deixou a inscrição ainda. Então, para sinalizar pra mim que vocês estão curtindo também, deixa o like, beleza? Bom, e graças às últimas interações aí eu tô fazendo então, tô voltando aí com alguns videozinhos do Terraform. E vou fazer um speedrun aí, que na verdade vai ser um speedrun ruim aí, praticamente, né? E assim, qual que é a ideia, né? Basicamente, eu zerei lá atrás pros últimos dois tutoriais, né? Na verdade, pros únicos dois tutoriais que eu fiz, eu eu tinha zerado o jogo em 25, 28 horas, mais ou menos. Eu tava aprendendo bastante coisa do jogo, né? E, e agora a ideia é fazer com as técnicas que eu ensinei, com o que eu aprendi, tentar fazer um speedrun, que é basicamente zerar o jogo da maneira mais rápida que eu conseguir, né? E vamos ver o que vai dar. Eu tô bem animado porque, assim, na primeira uma hora que eu joguei eu consegui evoluir bastante. Só que eu também tava me assistindo aqui, eu vi que eu também tô meio enferrujado, né? Então quem sabe eu não lanço um segundo speedrun ainda. Mas vamos concentrar nesse aí, vamos entender o que eu fiz, o que eu errei, né? No que eu travei, o que eu mandei bem também. Vou trazer todos os detalhes aí e comentando o que rolou. E cara, a ideia é fazer uma série aí, pra quem curte, fazer uma série aí. O meu speedrun deve durar algumas horas aí, então vai ter muito vídeo ainda esse mês de maio aí. Massa, então começando aqui. Ah, e outra dica. Outra dica não, outro detalhe. Eu vou jogar ele praticamente, vocês podem ver aqui, que eu vou jogar praticamente só no 3x aqui, ó. Tá? Eu não vou me preocupar, esse speedrun, eu não vou me preocupar com o tempo do jogo em anos, mas eu vou me preocupar aqui com o meu tempo na vida real, tá? Então aqui já foram 2 minutos e meio, basicamente. Tempo no jogo rodando 3x. E o que eu fiz? Eu construí aqui os extratores, é o que você tem no início. E também fiz aqui duas linhas de produção aqui. Uma basicamente que produz às vezes eu confundo os nomes aqui, mas se não me engano essa primeira é a barra de aço, né? E também coloquei um depósito e um extrator para construir aqui. Tá? E com isso eu vou escalonando, né? Vou aumentando essa minha linha de produção inicial, é basicamente isso. Esse início, assim, ele é bem... Ele é bem lento, né? Então, já manda um 3x aí. Eu que já entendi como é que funciona o jogo, já dá pra colocar um 3x. Tá? E um detalhe nesse início aqui. Vocês vão ver que eu vou utilizar depois, mas eu não utilizei agora ainda. Basicamente, eu dei uma ideia sobre depósitos. Aqueles depósitos de depósitos em que você pega todo esse ferro aqui. Eu faria um depósito grande aqui de ferro. Não sei se alguém se lembra, né, Se você não viu, inclusive veja, né, o último vídeo sobre como masterizar, como aprimorar o seu jogo, né? Algumas dicas e truques. Eu faço um depósito de depósitos, né? Então eu junto todos os recursos que eu tenho daquele recurso específico para eu ter uma ideia de quanto que eu tenho. Só que eu não comecei assim esse jogo. Por quê? Porque esse jogo eu vou conseguir utilizar todos os recursos que eu tenho, não vai sobrar recurso, então não tem ainda por que eu fazer um depósito de ferro. Certo? Então por isso que eu não fiz nesse início, eu foquei em construir. Tá, então voltando ao jogo aqui, eu construí um extrator, construí também uma fábrica de depósitos, só que eu preciso agora ir para a usina, né? Eu preciso construir agora usinas e preciso construir também as fábricas, tá? Então eu tirei aqui a fábrica que construía depósitos e coloquei uma fábrica que constrói usinas. E a minha próxima fábrica vai construir fábricas, né? Então, basicamente, deu uma confundida aqui, mas basicamente eu vou estar focando em construir esses 4 recursos no início. Vou estar sempre olhando quanto que eu tenho aqui do lado. Ó, o meu depósito ele já zerou. Então, daqui a pouco, provavelmente, eu devo colocar depósito aí pra construir, né? Vamos aí, vamos dar uma checada no que eu fiz aí. Aproveitando todo esse ferro que tá parado aqui, colocando mais algumas usinas pra produzir barra de aço. Né? E sempre, eu procuro manter sempre... gastando esses extratores e depósitos aqui no início, para acelerar cada vez mais essa produção, tá? Ó, aqui já botei extrator, lá em cima eu já tenho algumas outras coisas produzindo. Ó, vou deixar um depósito e um extrator embaixo.
Beleza, o ferro tá legal, o que que eu vou ver agora? Agora tinha liberado o concreto. Aqui o detalhe é o seguinte, eu tava meio que lembrando como é que funciona o jogo ainda, e minha população tá em 3, tá? Porque o foco do jogo é crescer a população, e nesse momento eu lembrei, tá, o que que eu preciso fazer para aumentar a minha população? E aí eu lembrei que a primeira recurso que você precisa trazer até o teu centro ali é concreto. Então daqui a pouco a gente tem que começar a agilizar a produção de concreto já. Mas por enquanto eu tenho que garantir que aqui tem um fluxo massa. Né? Então todos os meus... A minha base aqui, né? Digamos que essa aqui, as estruturas básicas aqui, ó. Eu tô sempre sobrando alguma coisinha e tô produzindo todos. Aqui 9 foi para 10 usinas. Aqui também, ó, aqui tô gastando, mas eu gastei uma, já foi pra uma de volta, então tô produzindo todos esses 4 recursos aqui, ó. Essas 4 construções, né? Extrator, depósito, e lá em cima eu tenho a usina e a fábrica, né? Aqui provavelmente eu já devo focar um pouquinho mais em ter 2 fábricas de extrator e 2 de depósito, algo nesse sentido. Beleza, então aqui eu já percebo que eu tô com uma construção boa ali, uma produção boa. Eu vou então pro enxofre para começar a construir concreto, tá? Que o concreto que efetivamente vai fazer com que minha cidade comece a crescer, né? Então eu já vou agilizando ali o enxofre. Vou fazer agora provavelmente um depósito aqui de enxofre, algo nesse sentido, né? Pra poder construir o concreto, né? Então, ó, pode perceber... Como eu falei, aqui a minha base, ela tá sempre produzindo lá embaixo no ferro, para eu poder avançar nesses outros recursos, né? Eu não posso ficar estagnado. E sempre, cara, o jogo inteiro você tem que ficar se ligando se você tá faltando ou sobrando muita construção. Isso é primordial. Porque, pô, se tá faltando muito, então você vai ficar estagnado em algum momento. É importante que você volte lá, veja o que tá faltando. Ah, tá faltando esse depósito aqui, vamos botar mais esse depósito para construir. E também se estiver sobrando muito. Pô, aqui isso começou a sobrar muito, 24 já dessa fábrica de construção. Então às vezes eu posso também começar, às vezes reduzir, né, de uma construção e jogar para outra. Reduzir um pouco de construção de fábricas e começar a produzir mais depósitos, né? Como aqui eu poderia... Essa construção de fábrica talvez eu transformaria numa construção de depósitos, por exemplo, né? Para ir equilibrando o jogo. Sempre fazendo esse equilíbrio. Certo? Então é isso. Eu vou já me adiantando aqui. Coloquei um caminhão para produzir. Provavelmente eu já vou começar também a construir as estradas. Porque obviamente eu preciso levar aqueles recursos lá, aquele cimento para a cidade. Então eu já vou me adiantando aqui no jogo, tá? E assim, rapaziada, eu vou deixar rolando aqui mesmo. A minha ideia não é pausar o jogo. Por quê? Porque aqui... Inclusive, inicialmente, as produções, vocês já conhecem, aqui é ferro, barra de aço, estruturas metálicas ali também. Então, esse início são recursos que a gente já conhece, inclusive, dos outros vídeos, tá? Eu já passei um vídeo básico e também como dominar no Terraform, então se você não viu, vou deixar os links aqui em cima, podem ver os vídeos anteriores aí. Basicamente esse vídeo é pra quem já tá manjando do jogo, né? Já tá manjando, já viu esses vídeos, já tá manjando do jogo. Então, não vou ficar explicando muito no detalhe, vou explicar mais os macetes. Bom, enfim, então comecei a construir aqui algumas estradas, já fiz lá, comecei algumas construções de caminhão. E acredito que eu vou dar uma escalonada aqui, vou dar uma aumentada nessa produção aqui de cimento, né? Porque além dessas estradas que eu tô construindo aqui com o cimento, eu preciso ter um reservatório, um depósito legal aqui de cimento. Também eu preciso ter, obviamente, um cimento suficiente para que eu possa levar lá para a cidade, que é o primeiro recurso para você crescer na população. Nesse momento eu tô com 3 de população, então eu ainda não cresci, ainda não comecei a efetivamente evoluir no jogo, né? Então, pessoal, dei uma puladinha aqui. Basicamente, eu construí algumas coisas ali para aprimorar a produção de ferro, né? As construções que o ferro consegue produzir. Então coloquei alguns caminhões e algumas estradas a mais para produzir. Dei uma melhorada ali na produção de caminhões, ou melhor, de concreto, né? Aqui dei uma melhoradinha na produção de concreto. Coloquei algumas usinas a mais, então já não tenho tanto recurso sobrando aqui na cadeia de produção de concreto. E vamos começar efetivamente a jogar, né, a transportar. Eu tenho 500 estradas já e 80 caminhões. Eu não tenho tanto caminhão ainda, gastei só 50 estradas para fazer essa minha primeira estrada aqui.
E aí o que eu vou fazer? Eu construir uma estrada em que aqui eu preciso ter depósito de cimento, de concreto, tá? E lá do outro lado, eu vou levar esse concreto pra lá, eu preciso ter também esses hexágonos aqui, ó, que é justamente o que vai acontecer agora. Eu preciso ter hexágonos aqui, ó, tá? Que são depósitos de concreto. E aqui é o lance legal, aqui é um negócio que eu achei legal, que eu fiz. Eu vou fazer um depósito aqui cheio de concreto. Então aqui eu vou poder entender, eu vou poder administrar como tá meu concreto no jogo. Então já dá pra de início perceber que eu tô com bastante concreto sendo armazenado e vamos ver como isso se resolve ao longo do jogo. O centro de suprimento inicialmente ele tá pedindo um concreto, então é só eu deixar no 3x agora, ele vai produzir bem. A mãe agora é eu começar a sacar, pô, tá faltando concreto, tá sobrando concreto, qual que é o próximo recurso que eu preciso, eu começo a me adiantar no jogo, tá? E é justamente isso que a gente vai ver que em alguns momentos eu errei, em alguns momentos eu não consegui me adiantar, eu me embaralhei no recurso, eu não fiz muito bem a linha de produção, eu não aproveitei muito bem esse recurso, então é isso que a gente vai entendendo ao longo do jogo aqui. Enquanto isso eu optei por produzir um pouquinho mais de ferro aí, né, um pouquinho mais só, porque como eu falei no início, não tem tanto ferro que sobra, eu já estou utilizando todo o ferro, né, que eu tô produzindo. Então já construí uma nova cadeia ali de produção. Liberei aqui alguns recursos, né? Logo eu vou estar utilizando a torre de referência, como eu expliquei lá em como masterizar o jogo. Basicamente, a torre de referência você vai deixar uma sinalização do que você tem ali. Então eu gosto muito de fazer isso com os depósitos. Então aqui embaixo eu vou ter um depósito de ferro, eu já vou deixar sinalizado o que é aqui, porque aí eu consigo ver pelo minimapa aqui em cima e tem um depósito de ferro naquela região. Lá em cima eu tenho um depósito de concreto, vou deixar também uma sinalização lá que fica mais fácil para me situar. E assim vai seguindo o jogo. Tá, qual que é o próximo passo aqui? Então eu tenho esse depósito aqui de ferro. Como eu falei, eu vou retirar um pouquinho de recurso de ferro para que eu possa, provavelmente eu vou fazer alguma outra produção aqui e eu não vou retirar direto do meu depósito, eu vou retirar de um depósitozinho secundário aqui, e aí eu mantenho o meu controle de depósito aqui em cima, como está meu ferro aqui em cima. Através dessa visualização aqui eu consigo saber como que está a minha produção de ferro, beleza? Acabei me empolgando aqui um pouquinho a mais, fazendo uma região um pouquinho grande, não precisava de tanto hexágono aqui do lado, talvez um depósitozinho um pouco menor. Os barras de aço também eu percebi depois que eu fiz uma região muito grande aqui, porque eu vou fazer uma produção, eu exagerei bastante, né? Vou fazer uma produção aqui do lado. E se isso aqui não for um depósito, essa produção vai ficar muito grande. Eu vou estar jogando muito recurso fora. O recurso ele fica muito espalhado aqui, então eu tenho que tomar cuidado para não ter muito recurso espalhado se não for um depósito realmente de recursos, né? Tá dando para sacar a diferença? Quando eu quero armazenar uma grande quantidade, eu faço um depósito, né? Desse tamanho, eu faço um depósito grande. Agora, quando eu quero fazer uma produção aqui mais separada, como foi aqui, eu não preciso ter tantos hexágonos. Não preciso trazer tanto depósito, entendeu? Porque senão eu vou tendo um depósito ali, um depósito aqui, o negócio construindo aqui, e o recurso ele vai se dissolvendo, e quando você vê, cadê meu recurso? Você não sabe administrar direito. Beleza? Então, o meu jogo ele se baseia nisso. Tá? Vamos ver o que acontece aí pra frente. Então aqui basicamente eu tenho, provavelmente isso daqui vai virar um depósito de barras de aço e aqui embaixo vai ser alguma produção, barras de aço. Enquanto isso eu tô dando uma adiantada aqui, comecei pro alumínio, tá? Comecei pro alumínio aqui, fazer barras de alumínio, tem alguma outra produção que eu vou precisar de alumínio. Então já nesse mesmo sisteminha basicamente, alguns eu gosto de deixar no canto, alguns eu gosto de fazer essa linhazinha e construir pra dentro, então... Vocês vão perceber que ao longo do jogo, para praticamente todos os recursos, eu faço esse padrão, né? Então, o extrator ou fora aqui, ou os depósitos também entrando dentro do minério. Isso também é totalmente possível, já vi bastante gente fazendo esse tipo de estrutura. Começo a coletar alumínio, vou fazer também um depósitozinho de alumínio aqui legal para ir me adiantando.
Enquanto isso tem algumas estradas, como eu falei, me empolguei um pouquinho aqui. O meu depósito de aço eu já não sei mais se é esse, então esse foi um erro grande aí meu. Não tem um depósito muito bem estruturado. E vocês vão ver que mais pra frente, como eu fiz um monte de hexágono ali embaixo, o meu depósito ele fica tão grande que eu tenho poucos minérios, né? Eu tenho poucas barras de aço, na verdade, né? Não minérios. Por hexágono, ele fica muito espalhado e eu perco o controle dele, não fica muito bem distribuído, então vocês vão ver que é um erro que eu fiz ao longo do jogo. Inclusive eu vou ter um segundo depósito que ele vai ser muito melhor e maior do que esse daqui, porque ele vai efetivamente produzir mais e gastar menos. Aqui eu acredito que tem alguma produção, alguma construção que eu vou precisar de barra de aço e barra de alumínio, algo nesse sentido, não me lembro exatamente o que é. Eu já começo a fazer. Eu já vou aproximando a barra de aço aqui do barra de alumínio para poder fazer essa construção. Acredito que seja extrator atmosférico. Na verdade, peças mecânicas. Eu me confundo um pouco a peça mecânica com a barra de aço. Então, vou trazer para cá para eu começar a produzir esse extrator aqui. O que esse extrator faz? Ele produz carvão e oxigênio. Tá? O oxigênio ele vai ser essencial para esse começo aí, já para eu poder avançar a minha cidade em população, né? Nesse momento eu acho que eu me distraí um pouco, eu não notei, mas eu tô só com 4 de população, então foi um começo, ou melhor, eu tenho, respondendo aqui ao webcam, eu tenho 11 de população, tá? E aqui no minimapa, eu dei uma vacilada aqui. Como está em vermelho a minha cidade, isso quer dizer que a minha cidade não só não está crescendo em população, como está decrescendo, está diminuindo a população da minha cidade. Provavelmente porque está faltando concreto, que é o primeiro recurso que chega na cidade. Então eu dei uma vacilada aqui, eu já devo em breve estar voltando para lá. Mas assim, para um speedrun eu ter 10 de população ainda está um pouco lento. Jogando parece que eu fui melhor, mas agora assistindo... Teve esse detalhe, não mandei tão bem, mas quem sabe, né? Se vocês gostarem dessa série, quem sabe eu não entro aí com uma própria série fazendo aí um speedrun de qualidade, mesmo não vacilando tanto, né? Até porque, como eu falei, eu não treinei tanto. Bom, aí basicamente eu fiz a estrada ali. Agora que eu fui perceber que o concreto está sendo insuficiente, vou dar uma olhada lá o que aconteceu. Basicamente eu tenho algum concreto sobrando aqui, ó. Só que eu tô produzindo muita estrada e aquela centro de suprimentos aqui, né? Então basicamente eu tô gastando muito concreto produzindo, ao invés de estar levando ele efetivamente lá pra dentro da minha cidade, tá? Então, qual que foi a solução que eu arranjei? A primeira solução foi produzir um pouco mais de enxofre ali. E daqui a pouco a gente volta lá ver o que aconteceu. Enquanto isso aqui embaixo, vamos ver o que eu percebi. Bom, aparentemente não encontrei nada demais. Dou uma voltada. Decido também construir uma torre de referência. Eu percebo agora que eu ainda não estou utilizando a torre de referência, que é aquela sinalizaçãozinha, né, no minimapa e no mapa aqui, para eu entender o que tá... para eu referenciar o que tá acontecendo naquela região, né. Eu decido colocar várias produções aqui de enxofre, né, para construir o concreto. Vou melhorar bastante minha produção de concreto e vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Então é um detalhe que eu já deveria ter me ligado antes, deveria ter melhorado. E como eu falei, a gente tem que sempre não jogar reativamente esse jogo, mas se você quiser, obviamente, ter um jogo rápido e mais divertido um pouco, né? Não jogar de forma reativa, mas sempre se adiantar no que vai acontecer depois, como não foi o caso ali, né? Alguns momentos eu me adianto, alguns momentos não. Aqui, enquanto isso, eu coloquei as barras de aço ali, mas eu percebo que, na verdade, aqui foi um vacilo também. Eu percebo que eu não preciso de barras de aço. Eu coloquei aqui barras de aço, mas eu preciso transformá-las em peça mecânica. Nesse momento eu já noto isso e rapidamente eu começo então a produzir as peças metálicas, que é o segundo processo, né? O processo depois vem o ferro, barra de aço e as peças mecânicas, que eu percebo que eu confundo bastante elas. Mas agora rapidamente eu já vou começar a consertar. Então basicamente eu preciso construir as peças metálicas. Eu preciso... Não sei se a minha estrada já está com peças mecânicas, então eu não preciso alterar minha estrada para peças mecânicas. Ela já transporta peças mecânicas. E aqui eu também alterei esses hexágonos para eles
depositarem, né, as peças mecânicas. Agora, efetivamente, eu comecei a construir os extratores atmosféricos. Beleza? Como eu falei, o extrator atmosférico ele vai produzir carvão, vai produzir oxigênio. Vai entrar daqui a pouquinho já. Já me adiantei ali na jogada, então quando precisar eu já vou ter eles. Enquanto isso, o que a gente percebe aqui em cima? No carvão, tá? A análise ela é um pouquinho dinâmica, porque o jogo é assim mesmo. Você faz um negócio aqui, faz um negócio lá, volta a ver como é que tá a produção e assim a gente vai. Basicamente, eu comecei a perceber, isso é uma ideia legal, eu comecei a perceber que tá sobrando concreto pra direita e na esquerda tá faltando. E é justamente da esquerda que sai o concreto que eu preciso lá pra cidade, tá? Então eu fiz um transportezinho ali maroto, vai jogar esse deixa eu voltar aqui porque ficou um pouco rápido. Voltar aqui bem rapidinho. Basicamente eu tô jogando daqui de trás ali pra frente, tá? Então o concreto que eu tô jogando aqui, ele vai cair nesse depósito e depois os caminhões que estão aqui vão levar lá efetivamente pra cidade. Então eu dou um jeito de tirar esse carvão que tá sobrando aqui atrás, esse concreto que tá sobrando aqui atrás e jogar ele na frente. Pra eu ter mais velocidade também e não parar o crescimento da minha cidade. Vambora? Bom, galera, dando 24 minutos aí, eu vou quebrar daqui a pouquinho esse vídeo, fechando 25, 26 minutos aí, eu tô finalizando esse vídeo. Tem bastante speedrun pela frente aí. Mas vou quebrando eles em partes, então provavelmente logo a gente se vê no vídeo 2 aí, fechou na parte 2. Espero que tenham curtido esse início aí. Não sei se vocês estão achando muito rápido, muito devagar, se quiserem deixar o feedback aí. Beleza? E vamos seguindo. Aqui, então, eu começo a colocar os extratores. Por quê? Porque o meu centro de suprimento, nesse momento, ele já não vai mais precisar só do concreto. Ele vai precisar também de oxigênio. Então eu joguei oxigênio para a direita e o carvão para a esquerda. E eu já aproveito que eu vou fazer e construir os dois recursos. Eu já faço várias extratores, já jogo bastante oxigênio para um lado e bastante carvão para um lado. Então eu vou pensando sempre no futuro. Como eu falei, não joga reativo. Joga se adiantando adiantando o seu jogo. Entendeu? Beleza, galera. Nos vemos no próximo vídeo aí, na parte 2. Valeu? Até a próxima.